por fim, agora falando um pouco sobre a cultura das organizações, uma organização, uma família ou um grupo com certo tempo de convívio, ele sempre estará propenso a construir um conjunto de relações, de significados e procedimentos que formará a cultura da característica, uma cultura com a característica do grupo. E esse fenômeno a gente determina como a cultura da organização. Desde o Taylorismo, a questão de eficiência e produtividade sempre esteve centrada em equipamentos, na tecnologia e na capacitação de pessoas até se tornar um método meio que obsoleto, que foi a partir das escolas de relações humanas, por volta da década de 30, onde tiveram foco de estudar o ambiente empresarial e a relação entre grupos e liderados. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa na unidade da General Electric, lá em Chicago, para entender os diversos problemas que tinha nessa unidade, mesmo sendo aplicado o mesmo método que era utilizado nas outras unidades da General Electric. Essa unidade de Chicago não estava obtendo a mesma eficiência do que as outras. E, como conclusão, eles obtiveram que as técnicas de produção não só influenciavam sozinha, mas sim a integração social dos empregados, o reconhecimento profissional e a aprovação social desses grupos, eles influenciavam bastante no resultado do trabalho deles. Com o estudo da cultura das organizações, tiveram várias teorias, como a criada por Bernie em 2006, onde ele usa o termo transação como uma relação. Nesse contexto, a transação ela implica na troca de bens e serviços, como exemplo, alguém dá alguma coisa a você e você lhe dá algo em troca. Em sua análise, Bernie deu o nome de análise transacional. Nessa análise, ele explica que a pessoa estabelece 3 fases, 3 transações, a partir desses estados como pai, adulto e criança. O estado pai, ele se expressa seus comportamentos que identificam como um padrão a ser seguido, algo já consolidado. Já no adulto, ele se manifesta de modo mais lógico e científico. Já no estado de criança, ele se mostra atitudes e comportamentos livres, sem nenhuma socialização. E na transferência da teoria da análise transacional para as organizações, a terminologia usada ela assume palavras de modo que uma organização manifesta um caráter mais institucional ou tecnológica ou expressiva. O caráter institucional de uma cultura se manifesta quando há uma valorização mais acentuada dos preceitos e normas, de modo que essas características se convergem para a característica transacional do pai. No caráter mais tecnológico, ela se expressa por meio de dados objetivos, como os resultados obtidos, que então traduzem a característica do adulto. E por fim, a cultura de caráter expressivo deixa um lugar e uma oportunidade para os participantes se expressarem seus sentimentos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, que traduzem a característica das crianças. Isso não quer dizer que uma organização de caráter predominante institucional não se manifeste também em situações tecnológicas ou até mesmo expressivas. Inúmeros tipos de abordagem e seus questionamentos foram divulgados para tornar o acesso ao conhecimento de uma cultura de organização mais fácil de ser identificado. No entanto, o tipo de abordagem de um professor de Harvard, o Roger Harrison, é considerado até hoje uma maneira mais simplificada, uma maneira mais acessível de se entender essas teorias. Segundo esse professor, as organizações são criadas, formadas e desenvolvidas a partir de 4 características básicas.
poder ou autoridade, forma ou função, trabalho ou resultado e desenvolvimento e satisfação de pessoas. Uh, a partir daí, desses conceitos, nós podemos determinar a similaridade entre as terminologias de Harrison e a de Berne, como nós podemos ver na figura 11 aí, onde o poder, ou autoridade, forma ou função são características de pai. Pai que é característica de caráter institucional. O trabalho ou o resultado já são características do adulto, que é de caráter tecnológico. E o desenvolvimento e satisfação de pessoas é um caráter da criança, que é um caráter expressivo. A intervenção na organização. As organizações elas existem para proporcionar satisfação às necessidades do homem. E nesse processo é fundamental que todas as partes envolvidas na organização estejam satisfeitas. Assim, a organização contribui para a melhoria de qualidade da sociedade e caso isso não ocorra, necessidades não são supridas, dando lugar à frustração e possível declínio de resultados na empresa. E o conhecimento da cultura da organização tem o sentido de buscar melhorias contínuas no desempenho da organização. Portanto, torna-se uma ferramenta indispensável, talvez não uma mudança cultural toda, completa da empresa, mas na maioria das vezes a alteração de partes de traço, partes da metodologia aplicada à empresa. Esse processo de mudança ela se acelerou exponencialmente com a globalização mundial nos últimos anos e tornou-se uma ferramenta imperativa que deve ter em todas as organizações que querem crescer, pois ela exigirá mudanças de paradigma no sistema de relações que estruturam ao longo do tempo na própria organização. E como vimos durante a apresentação, mudanças exigem tempo e apresentam dificuldades. No entanto, hoje, em toda organização, essas mudanças são necessárias.